E aí, jovem, tudo certo? Estão bonzinhos? Muito bem, no vídeo de hoje, então, vamos resolver uma questãozinha da banca IBFC. Vamos falar sobre antivírus e firewall, tá? Que são coisas diferentes, têm funções diferentes essas duas ferramentas. E a banca pode tentar te confundir, né? Não somente a IBFC, mas qualquer outro concurso que tu vai fazer que caia a segurança da informação. É bem provável que eles tentem te confundir ou qual é a diferença, qual é a semelhança e tal, entre firewall e antivírus, certo? Então, a questão da Banca IBFC desse ano de 2022, Prefeitura de Dourados, cargo de topógrafo. Quanto à temática antivírus e firewall, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro. V se falso, ou vice verdadeiro, né? V. Ou F se falso. Antes de instalar um firewall, existe a necessidade de executar um antivírus. Não, isso aqui é verdadeiro, porque... falso, desculpa, não, isso aqui é falso. Porque firewall e antivírus são ferramentas de segurança, tá? Só vai executar um antivírus se tu vai executar um software, digamos aqui, assim, um arquivo suspeito de estar infectado, se tu vai plugar alguma mídia, né? Vai colocar um CD, vai colocar um pendrive, um HD externo, é importante que tu execute o antivírus. Se tu vai instalar um firewall, é mais uma ferramenta de segurança, né? Ele não vai te prejudicar em nada no computador, não há essa necessidade. Programas do tipo antivírus são softwares de segurança contra malwares, verdadeiro. Tanto que na questão pode cair anti-malware, vai estar correto também, tá? Tanto o antivírus quanto o anti-malware vão estar corretos. O que é malware? Malware é um software malicioso. Tá? Daí entre malwares, o malware é o conceito mais geral. Daí dentro de malware vai ter os próprios vírus, vai ter o worm, vai ter o bot, o spyware, vai ter diversas coisas. Tá? Então, essa aqui está verdadeira. E a gente já eliminou aqui, né, a letra C de casa, porque a primeira não é verdadeira, então a gente elimina a letra A letra B também, e a letra D. Porque a letra D fala falso, falso, verdadeiro, e é falso e verdadeiro, letra C. Então, isso aqui é verdadeiro. Ó. Somente o tráfego de dados autorizado por um firewall acessam o computador, ok? Então, qual é a diferença, né? O antivírus, ele possui uma heurística. O que é heurística? Heurística é o comportamento de alguma coisa, né? Na filosofia ou sociologia, eu acho que se fala na heurística e tal, holística e tal. A heurística é o comportamento. Se a gente for falar de sociedade, é o comportamento de uma pessoa e tal. E na computação, a heurística é o comportamento do software, né? Então, o antivírus ele analisa a heurística dentro do computador, ou seja, ele vai analisar se todos os softwares estão funcionando corretamente. Daqui a pouco tem um programa, tem um arquivo lá, mexendo em alguma parte do computador que ele não deveria. Esse fato dele estar fazendo algo que ele não deveria é um comportamento suspeito. Isso pode fazer com que ele seja identificado como um vírus, como um malware dentro do computador. É por isso que quando o usuário ele instala algum software e ele utiliza de outros softwares para não pagar aquele software, para ativar sem pagar, é por isso que o antivírus detecta aquele software como vírus, como malware, né? Porque ele está fazendo coisas que não deveria, ele vai estar mexendo lá dentro dos arquivos daquele software e tal, vai estar modificando e tal coisas para poder ativar aquele software sem pagar. É por isso que ele é identificado como vírus, como um malware, porque na heurística dele está fazendo um comportamento que ele não deveria estar fazendo, tá? O firewall, ele é responsável por proteger o que entra e o que sai de computador. Por isso, ó, programas, somente o tráfego de dados autorizado por um firewall acessa o computador. A terceira assertiva, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para comparar? Aqui eu vou desenhar uma nuvenzinha, que é a internet. E aqui eu vou desenhar um computadorzinho. Ok? Essas flechinhas são os dados que entram e saem. O que o antivírus ele é responsável? Ele é responsável pelo computador, pelo que acontece aqui dentro do computador, tá? E o firewall ele é responsável pelo que acontece fora do computador na rede. Por exemplo,
Por exemplo, se tu está infectado com um spyware. Um spyware ele é um software espião, que ele vai monitorar o que o usuário está fazendo e vai mandar essas informações para o golpista, para o hacker. Tá? Então, o antivírus ele vai detectar esse comportamento do spyware dentro do computador. Por exemplo, se for um spyware keylogger, keylogger é um tipo de spyware que identifica quais teclas o usuário está teclando para mandar essas informações para o hacker. Digamos que o antivírus está identificando que ele está mexendo ali nas teclas, está fazendo processos do teclado ali que aquele software não deveria estar fazendo, aquele arquivo não deveria, né? Então isso é um comportamento do usuário. Esse comportamento, o antivírus é responsável por ele, por identificar, por mandar para a quarentena, caso for necessário, por desativar esse arquivo, tá? Para não deixar ele mais nocivo dentro do computador. Então esse spyware ele vai pegar e vai mandar arquivos pessoais do usuário para o golpista. O que o firewall vai identificar? Ele não vai identificar o comportamento do software lá dentro do computador, mas ele vai identificar essa informação que está saindo do computador. Né? Então o comportamento, a captura dos dados ali dentro do computador, desse spyware, é o antivírus que vai identificar. O firewall ele vai identificar quando esse spyware ele enviar alguma coisa pela internet, e aí o firewall vai identificar, olha, tem informação que não deveria que estar saindo aqui. Ou o contrário, tem o backdoor, o backdoor é um outro malware, né, que ele permite a entrada de um invasor no computador. Então, para ele fazer essa entrada, ele vai ter que enviar alguma coisa para o computador, né? Então, esses dados, esses arquivos que estão sendo enviados pela rede do usuário, isso vai ser identificado pelo firewall, ok? E depois o que for feito lá dentro do computador, que o golpista, que o hacker fizer com o backdoor lá dentro do computador, vai ser responsabilidade do antivírus. Então, bem curto e grosso, o antivírus ele é responsável por monitorar o computador, a parte interna do computador, e o firewall é responsável pelos dados que entram e saem de dentro do computador, que trafegam pela rede do usuário, ok? Então, por isso que essa questãozinha da IBFC, a letra C de casa, a primeira é falsa, né? Porque não precisa tu executar um antivírus, já que o próprio firewall é um sistema de segurança. Outra coisa, o firewall ele é baseado tanto em software quanto em hardware, tá? Porque como ele se trata de rede, né, tem as questões de software da rede, questões de protocolo de rede, de monitoramento, tem a questão física da rede também, de cabos, de roteador e tal, isso aí. Então ele é baseado tanto em software quanto em hardware. A banca pode vir falar assim, que o firewall é baseado somente em hardware, ou somente em software. Não, ele é baseado tanto em hardware, o hardware é a parte física, os equipamentos, e software que é a parte lógica do computador, ok? Então, letra C de casa, essa questãozinha do IBFC, está aí na tela no meu Instagram. Eu te convido para me seguir lá no Instagram, acompanhar mais dicas. Eu também coloco umas enquetes lá nos stories, coloco alguns rios, algumas dicas, certo? Se tu não é inscrito no canal, então se inscreve aí e deixa teu like no vídeo. Até o próximo vídeo e bons estudos!